Olá, dando sequência ao tema demonstração dos fluxos de caixa, nesse vídeo vamos estudar alguns temas mais avançados, como a discussão sobre a escolha do método, questão de classificações de juros, dividendos e tributos, transações não caixa e fluxo de caixa em moeda estrangeira. Meu nome é Bruno Salotti, sejam bem-vindos. Em relação à escolha do método de elaboração da DFC, a norma internacional, a IAS7, em princípio encoraja a publicação do método direto com o argumento de que este método seria mais fácil para um usuário mais simples compreender a demonstração. Isso até faz sentido, nós já vimos no vídeo anterior que o método direto é um método de mais fácil compreensão porque ele simplesmente demonstra recebimentos e pagamentos. Mas a IAS7, claro, permite o método indireto e, como nós já dissemos no vídeo anterior, é o que mais as empresas acabam adotando. Poxa, então por que será que isso acontece? Será que é porque as empresas querem publicar aquilo que é mais difícil de ser compreendido? Certamente não. Nós vamos entender melhor o porquê à medida que a gente for avançando nesse tema. Um outro ponto importante a ser destacado é que a norma internacional ela não exige a conciliação do lucro com o caixa operacional, que na verdade seria o fluxo de caixa indireto, ou a parte que muda do direto para o indireto. Porém, aqui no Brasil, o CPC 3, que é a versão local da IAS7, está exigindo essa conciliação, e na verdade, aí nesse caso, a inspiração foi a norma americana. Os US GAAP exigem essa conciliação quando a empresa decide elaborar o método direto. Isso significa que deve ter algo a mais em relação ao método indireto, deve ter benefícios em relação à sua publicação. E de fato, isso faz sentido, né? Embora o método indireto, claro, seja de mais difícil compreensão, ele está propiciando uma informação extremamente relevante, que é apresentar quanto do resultado da empresa se converteu em caixa, porque essa conciliação conecta as duas coisas. E essa conexão é vital. Toda empresa precisa gerar lucro no longo prazo e precisa gerar caixa. Mas no curto prazo, nem sempre essas duas coisas ocorrem simultaneamente. Às vezes a empresa está gerando lucro e não está gerando caixa. Isso pode ser um problema financeiro. A conciliação, dada pelo método indireto, vai revelar, ou pelo menos vai dar pistas, para que o usuário consiga entender melhor a situação econômica e financeira da empresa. Já o método direto não faz isso. O método direto simplesmente mostra quanto recebeu e quanto pagou. Então, de fato, a informação pelo método indireto tende a ser mais relevante e, dessa forma, os americanos, né, quando definiram a sua regra, estabeleceram que as empresas que decidissem publicar a DFC pelo método direto fizessem a conciliação. Isso acaba estimulando a empresa a fazer apenas o método indireto, porque se ela tem que fazer o direto e o indireto também, vamos fazer apenas o indireto, vamos economizar recursos, tempo de preparação, custo de publicação e tudo mais. E adiciona-se a isso o fato de que a elaboração pelo método indireto é muito mais rápida, porque como ela parte das demonstrações que já estão preparadas, então, basicamente, é um trabalho de ajustes, de conciliações, sem ter que entrar no detalhe da conta, de quanto recebeu, de quanto pagou. Então, a elaboração é mais ágil. Isso também é um argumento que acaba favorecendo a publicação do método indireto. Todos esses argumentos aí colocados juntos vão fazendo com que as empresas façam a publicação da DFC pelo método indireto. E certamente não é para deixar a informação mais complicada. O objetivo é gerar uma informação de qualidade. Bem, vamos agora tratar da questão da classificação de juros e dividendos. Esse é um tema de discussão mais subjetiva,
pois os fluxos de caixa de juros e dividendos não são naturalmente classificados como fluxo operacional de investimento e de financiamento, como nós já vimos com os demais fluxos. Se a gente lembrar, por exemplo, de um fluxo de recebimento de clientes, ninguém vai duvidar que isso faz parte da operação. Se a gente der um exemplo de uma aquisição de imobilizado, ninguém vai ter muita dúvida de que isso é um fluxo de investimento. Se a empresa captar um empréstimo ou fizer um aumento de capital, todos vão concordar que isso é um fluxo de financiamento. Porém, como tratar os juros e dividendos decorrentes de captações, no caso de pagamentos, de juros e dividendos, e aplicações no ativo que vão gerar receitas de juros e dividendos para a empresa ao longo do tempo. Então, o debate aqui é se a norma define a classificação ou permite a escolha por parte das empresas. O IASB, quando elaborou a IAS 7, acabou por permitir a escolha das empresas. Então, dessa forma, quando a gente fala de classificação de juros e dividendos recebidos, como a gente está falando de uma remuneração do ativo, o ativo em si, a aplicação, então uma aplicação financeira que vai render juros, ou um investimento em participação societária que vai render dividendos, esses fluxos são fluxos de investimento. Mas o rendimento desses ativos pode ser considerado investimento, porque é um retorno do próprio investimento que foi feito, mas também pode ser considerado operacional. E aí aqui a lógica seria de que o ativo está contribuindo para gerar recursos para a própria operação. E esses rendimentos estão registrados na demonstração de resultado. Isso também é um argumento que acaba vinculando a classificação de juros e dividendos como operacional. Porém, o que a norma exige é uma divulgação específica das entidades. Isso serve para que, caso o usuário da demonstração esteja comparando duas empresas e uma classificou de um jeito e outra classificou de outro, ele possa reclassificar uma das duas para tornar as demonstrações mais comparáveis. Da mesma forma, juros e dividendos pagos podem ser classificados como operacionais ou como fluxo de financiamento. Então agora vamos pensar do lado do passivo, a empresa está captando em empréstimo, esse empréstimo vai gerar pagamento de juros ao longo do tempo. O empréstimo em si, o principal, que vai ser captado e depois vai ser pago, isso é fluxo de financiamento. Mas o custo do dinheiro no tempo, isso pode ser considerado operacional. Embora os juros decorram do financiamento, eles estão servindo para financiar a operação. Você não precisa concordar com isso, portanto, você pode considerar o fluxo de juros como financiamento. Mas caso a empresa tenha divulgado como operacional, você precisa saber quanto foi o número para poder você, na sua análise, classificar como financiamento. Por isso a razão da divulgação específica. E, da mesma forma, os dividendos pagos seria análogo à captação de recursos próprios. Quando a empresa capta um recurso com um acionista, esse fluxo é de financiamento, um aumento de capital, mas quando ela está remunerando esse acionista, isso poderia ser financiamento, que são, entre aspas, aí, os juros dos acionistas. Porém, da mesma forma que os juros podem ser operacional, o dividendo também pode ser. Então, resumindo essas opções, o que nós teríamos seria juros recebidos, dividendos recebidos, podendo ser operacional ou investimento, juros pagos ou dividendos pagos, podendo ser operacional ou financiamento. Esse seria o resumo das escolhas contábeis que as empresas possuem de acordo com a norma internacional e com o CPC. Com relação aos dividendos pagos, não há muita discussão no mercado em relação à classificação desses dividendos aqui. Qual que é o sentido disso? Os dividendos pagos, eles não transitam pela demonstração de resultado.
Já os juros, os dividendos recebidos e os juros pagos, esses, mais cedo ou mais tarde, dependendo do caso e também dependendo do método de contabilização, vão transitar por resultado. Então, um argumento forte para classificar como operacional é justamente esse, de que esses fluxos transitam pelo resultado do exercício. Então, por isso a vinculação com a operação da entidade. Embora aqui juros recebidos possam ser investimento, dividendos recebidos possam ser investimento, juros pagos possam ser financiamento. Tá? E com relação a esses três, as evidências empíricas das pesquisas mostram que, mesmo havendo escolha por parte das empresas, há bastante diversidade. Não como os dividendos, por exemplo, em que a imensa maioria das empresas, apesar de haver a escolha, divulga o fluxo na atividade de financiamento. Aqui trouxemos um parágrafo adicional do CPC 03 que não existe na norma internacional. A intenção foi de tentar gerar uma convergência para a escolha desses fluxos, de forma a evitar essa, entre aspas, confusão de tratamentos contábeis, o que acaba, no fim das contas, prejudicando o usuário, né? Porque você vai analisar a DFC de uma empresa, uma está de um jeito, outra está de outro, né? Então, o CPC incluiu esse parágrafo, tentando encorajar as entidades a classificar juros recebidos, juros pagos e dividendos recebidos, e aqui incluem-se os juros sobre capital próprio, que é uma forma de distribuição de dividendos, tá? Não se assustem com esse termo, juros sobre capital próprio, isso nós vamos ver mais à frente na disciplina. Nada mais é do que uma outra forma, uma outra roupagem de distribuição de dividendos. Então, no slide anterior nós falamos genericamente em dividendos, aqui ele está agregando as duas formas. De qualquer forma, o que o CPC está encorajando? Que os juros recebidos ou pagos, os dividendos recebidos, sejam classificados como operacional. E os dividendos e juros sobre capital próprio pagos como financiamento. Porém, como o CPC precisa se basear na norma internacional, ele não pode exigir isso. É por essa razão que é colocada essa terminologia encoraja, porque não há uma exigência aqui, apenas um encorajamento, e aí a alternativa diferente deve ser explicada. As notas explicativas devem discutir essa diferença de classificação. Um outro aspecto de classificação é a questão de tributo sobre o lucro. A norma, tanto internacional quanto a local, elas exigem a divulgação específica do quanto foi pago de tributo sobre o lucro. E isso tem a ver com o fato de que o tributo sobre o lucro, na verdade, é uma consequência de todos os fluxos de caixa que, de alguma forma, transitam no resultado e vão sendo pagos de acordo com a legislação fiscal. E esses fluxos, na verdade, eles poderiam conceitualmente ser segregados nas atividades. Se eu tenho, por exemplo, um tributo sendo pago sobre um lucro derivado de uma venda de imobilizado, se a venda de imobilizado é um fluxo de investimento, ora, o tributo sobre o lucro pago sobre esse ganho de capital, né, sobre essa venda de imobilizado, não seria fluxo de investimento também? Esse exemplo, assim como outros, ilustram que haveria a possibilidade de segregar o pagamento de dividendo entre as atividades. Porém, a imensa maioria das empresas classifica o pagamento dos tributos no operacional, porque essa segregação ela não é prática. Por isso que o IASB não exige. Ele fala, ó, se for possível, você pode fazer. Mas a imensa maioria das empresas não faz, e o que elas fazem é a divulgação no fluxo operacional, mas divulgando o valor do pagamento dos tributos. Então, mesmo que eu faça, por exemplo, o fluxo pelo método indireto, em que a princípio eu não demonstro o valor de recebimentos e pagamentos, o valor do pagamento do tributo sobre o lucro tem que ser destacado, ou no próprio corpo da DFC, ou em notas explicativas. Bom, um outro assunto de grande debate em relação à DFC são as famosas transações não caixa ou transações virtuais de caixa.
O que seriam essas transações? São determinadas operações que as empresas fazem que podem afetar a situação financeira da empresa, mas que acabam não afetando diretamente o caixa. De acordo com essas normas, o tratamento aqui foi bastante pragmático e, de certa forma, até discutível conceitualmente. A gente já vai mostrar o porquê. O que as normas determinam nesse caso? Já que a transação não afetou o fluxo de caixa, ela não deve ser apresentada na DFC. Isso será divulgado apenas em notas explicativas. Então, alguns exemplos aqui: uma conversão de dívida em PL. Imagina que a empresa tem uma debênture, por exemplo, que seja conversível em ações. Quando ocorre essa conversão, o capital de terceiro se torna capital próprio. Então, indiretamente, é como se eu estivesse pagando uma dívida de terceiros e captando recurso com capital próprio. Estou mudando a situação financeira, estou mudando a estrutura de capital da empresa. Mas essa transação não apareceria na DFC, porque não envolveu o fluxo de caixa. Tá? O que acontece numa transação de aquisição financiada de imobilizado ou mesmo em um arrendamento mercantil? O ativo é registrado em contrapartida diretamente ao passivo, a uma dívida financeira, e não há passagem pelo caixa. Mas indiretamente é como se o dinheiro estivesse passando pelo caixa. Então, vamos desenhar aqui um balanço. Imagina que eu estou pegando aqui uma dívida e estou registrando aqui no ativo. Indiretamente é como se eu estivesse captando esse dinheiro, veio aqui para o caixa. Então, peguei o dinheiro com um banco, por exemplo, ou com a própria empresa que está vendendo o ativo, e, ato contínuo, eu utilizei esse dinheiro para pagar o meu imobilizado. Então, o que a gente tem nessa situação aqui? Aqui a gente tem um fluxo de natureza de financiamento. Quer dizer, eu estou captando um recurso, aqui nesse caso com capital de terceiros. E aqui do outro lado, o que eu teria seria uma transação de investimento. Eu estou adquirindo um imobilizado com esse recurso que eu captei do financiamento. Só que quando eu capto direto para comprar imobilizado e não registro isso na DFC, a DFC não demonstra que a empresa está investindo e a DFC não demonstra que a empresa está se financiando. Pior, né? O que vai acontecer depois, no futuro? Quando a empresa vier a pagar o financiamento, os pagamentos vão aparecer como fluxo de financiamento e não como investimento. Então é como se essa empresa não tivesse investido. E uma outra coisa também que fica esquisita é que, numa análise temporal, eu estou pagando um financiamento que não entrou, né, no fluxo de caixa. Parece que eu não captei, porque o dinheiro não entrou. Então, o que resolveria essa situação seria considerar essas linhas pontilhadas, que é o que a gente chama de transação virtual de caixa. Então, eu colocaria no fluxo de financiamento um valor de captação e no de investimento, com valor negativo, o valor da aquisição. Claro que os dois, um menos o outro, dá zero, que foi o efeito no caixa. Mas eu estaria demonstrando o efeito da mudança da estrutura financeira da empresa, do investimento que ela está fazendo. Porém, atualmente, as normas exigem que essa transação seja publicada apenas em nota explicativa, não conste em DFC. Então, isso é considerado por muitos autores e também por usuários no mercado como uma limitação da informação contábil, uma vez que acaba limitando as análises que os usuários vão fazer a respeito dessa informação. Então, apenas para a gente finalizar o assunto, vamos dar um exemplo numérico. Uma empresa A capitaliza 1.000 em dinheiro no capital social e adquire na sequência um terreno por 800. Uma outra empresa capitaliza os mesmos 1.000, mas ela
entrega 200 em dinheiro e 800 na forma de um terreno. Como é que fica o fluxo de caixa da empresa A? Bom, a empresa A recebeu dinheiro do sócio, 1.000, e gastou de fato. Quer dizer, o dinheiro entrou e saiu. Olha o que está aqui, tá? Entrou 1.000 no caixa dela e saiu 800 do caixa dela. Já a empresa B, no caixa mesmo, só entrou 200. Aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Parece que ela não investiu, né? Parece que ela não investiu. Ela vai apenas divulgar essa transação em nota explicativa. Como é que a gente resolveria isso? Considerar a transação virtual de caixa. Isso seria uma possibilidade para o usuário, hoje, refazendo a DFC usando as informações da nota. Então, ele pode utilizar aquela informação da nota explicativa e, na sua planilha de análise, computar os 800 como aquisição de imobilizado e na integralização de capital 1.000. Claro que isso requer conhecimento, tempo e nem todo usuário faz esse tipo de ajuste, o que acaba limitando a qualidade da própria DFC. Então, por isso a gente entende que a divulgação em nota não resolve o problema. É um paliativo, mas o ideal seria que a divulgação fosse feita dessa forma. Com relação a fluxo de caixa em moeda estrangeira, quando a gente fala de empresas que ou têm fluxos em outros países ou têm empresas em outros países, esses fluxos de caixas em outras moedas são bastante comuns. Mas enquanto os ganhos e perdas decorrentes das mudanças nas taxas de câmbio não estão realizados, esses ganhos e perdas não representam fluxo de caixa. Então imagina, por exemplo, uma empresa que captou um empréstimo em moeda estrangeira e está gerando lá uma despesa de variação cambial. Enquanto ela não pagar de fato o empréstimo, essa despesa de variação cambial ela não está realizada do ponto de vista financeiro. Então, até aí, tudo bem, nós fazemos os ajustes na DFC se for pelo método indireto, se for pelo método direto, esse fluxo é desconsiderado. Porém, ocorre um efeito particular quando a gente está falando de mudanças de taxa de câmbio no saldo de caixa. E agora vamos lembrar que o saldo de caixa inclui equivalentes de caixa. Então posso ter ou uma aplicação financeira em moeda estrangeira, ou mesmo uma aplicação financeira em outra entidade. E a gente está falando do balanço consolidado. O que vai acontecer com a variação cambial deste saldo de caixa? Essa variação cambial, embora não seja realizada pela mesma lógica que a gente comentou acima, como está localizada na conta caixa, se não for computada na DFC, a DFC simplesmente não fecha, porque embora a variação cambial seja algo em princípio não realizado, ela está no próprio saldo de caixa, então é como se fosse já realizado, né? Então, o que os normatizadores nesse caso definiram foi destacar essa variação cambial numa linha à parte depois dos fluxos de atividades de operação, de investimento e financiamento. Vamos dar um exemplo numérico aqui para ilustrar isso. Imagina que uma empresa tem um saldo de caixa no início do ano de 30 mil. Isso corresponde a 5 mil dólares e 10 mil reais. Os 5 mil dólares estão convertidos a uma taxa de câmbio de 4, então, portanto, são 20 mil reais, mais os 10, chegamos nos 30 mil reais. Só para simplificar aqui a nossa vida e vocês visualizarem o efeito disso, imagina que não houve nenhuma operação ao longo de um período todo e no final do ano a taxa de câmbio foi para 4,40. Então, qual que foi o efeito no caixa? Ora, o saldo de caixa agora da empresa, claro que é maior, porque os 5 mil dólares vão ser convertidos a 4,40. Mas isso não foi um fluxo de fato. A empresa não fez nenhuma operação, ela não investiu, ela não captou empréstimo. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter um total em reais de 32 mil no caixa, decorrentes dos mesmos 10 mil reais que já haviam,
e mais 5 mil dólares agora convertidos a 4,40, que geram 22 mil reais. Portanto, temos uma variação cambial na contabilidade registrada de 2 mil. Quando vamos elaborar a DFC, qual seria o tratamento contábil nesse caso? Nós apresentamos o lucro líquido, se fosse uma DFC pelo método indireto, esse lucro líquido estaria incorporando o efeito da variação cambial, porque ela foi reconhecida na contabilidade, porém esse efeito deve ser eliminado, uma vez que o resultado não foi realizado. Isso, obviamente, é questionável. A gente poderia dizer, se o saldo está no caixa, automaticamente está realizado. Mas o problema todo é que se a gente não faz esse ajuste, a gente está dizendo que esse fluxo é decorrente da operação da empresa. É como se fizesse parte da operação da empresa ter ganhos cambiais com saldo de caixa. Né? Então a opção do IASB foi fazer dessa forma, foi excluir esse efeito de variação cambial do fluxo operacional, mas lá no final, na DFC, depois de apresentar o fluxo operacional de financiamento e de investimento, eu tenho que computar esses 2 mil em uma linha separada, porque se eu não computo esses 2 mil, como é que eu vou explicar a variação do caixa de 30 para 32? O caixa dessa empresa variou, então eu tenho que, de alguma forma, compatibilizar essa variação do caixa, incluindo esses efeitos das mudanças das taxas de câmbio no saldo de caixa. E isso é feito lá no final da DFC, após os fluxos de operações de investimento e financiamento. Então, com isso, nós finalizamos esse vídeo a respeito de pontos mais complexos, mais específicos a respeito do tratamento contábil na DFC. No vídeo seguinte, nós vamos apresentar um exemplo numérico mais completo, incluindo, inclusive, itens que nós já vimos aqui nessa aula, como transações virtuais de caixa, fluxos de juros, dividendos, tributos, etc. Obrigado.